Tu tem uma habilidade, se me permite aqui dizer, que é cutucar na intensidade certa, o desconforto. Assim. Não sei. Espero que seja, né? Porque quem tá nos ouvindo, obviamente, tá nos ouvindo com bons ouvidos, tá interessado no nosso assunto. Se fosse do contrário, não estaria nos acompanhando até aqui, logicamente. Mas eu acho que tu toca em pontos de desconforto, tanto da tua área de atuação, da área de vocês, da fisioterapia, quanto da nossa, da educação física. Ao mesmo tempo, eu percebo que isso também é uma questão de construção, né? Construção de identidade profissional, como tu falou, e também de uma maturidade que ela, na maioria dos casos, ela demora um tempo até acontecer para tu poder dizer assim, não, ó, pra mim tudo bem se um profissional da educação física atender esse cara, porque daqui a pouco a gente não precisa ter essa reserva de mercado. Eu entendo e concordo perfeitamente contigo, mas fico pensando na questão da pessoa que tá começando no mercado, né? Porque esse cara, velho, o boleto tá aí, eu tenho que atender, e esse paciente, teoricamente, se for pra definir entre um e outro, ele é meu, né? Tá, vamos jogar abertamente aqui. Porque isso também é um mercado crescente, né, Rodrigo? Essa questão do estudo em dor. Se a gente for pegar um retrospecto aí da sociedade industrial, tu até me mostrou um artigo esses dias falando sobre isso, a incidência de dor lombar, que se imaginava que se dava muito pelos trabalhos braçais, os trabalhos mecânicos, e a gente começa a ver que com mais avança a sociedade industrial, enfim, a tecnológica, e menos as pessoas se movimentam, ou seja, elas não carregam mais peso, não tem mais essa exigência no labor, mais aumenta a questão da dor lombar, né? Como é que fica isso, assim, pra gente entender esse cenário também, entender o que tá acontecendo e ter esse panorama social do que vem lá na frente, como mercado? Diegão, claro, quando tu falou que eu cutuco a minha área, é isso, mas quando eu cutuco é justamente eu olhar pra trás e dizer, peraí, cara, mas o que me ensinaram lá, na verdade, então não era científico, era mercado, ok? Né? A gente aceita. Vamos imaginar um indivíduo que recém se formou e talvez esteja nos escutando, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu penso no boleto e, né, enfim, atender o indivíduo, é nobre, só que eu tenho uma tendência a fazer o que a gente chama de overtreatment. Eu acabo fazendo mais tratamento do que o necessário numa situação que não precisaria, né? A gente vê isso nas recomendações, né? Quando tu avalia profissionais mais experientes versus os recém-formados. O profissional mais experiente sempre trata menos o indivíduo. O profissional recém-formado trata muito mais, né? Por quê? Porque ele está que nem o Rodrigo, recém-formado, achando que eu faria diferença na vida do paciente e, na verdade, eu não precisava. Então, eu digo, na maior parte das vezes, o que a gente precisa entender é qual é o perfil do meu indivíduo, qual é o perfil do meu cliente. Existem clientes que precisam ir lá treinar com o Diego 3 vezes por semana. Precisam, né? Senão eles não vão fazer nada. E tem indivíduos que conseguem fazer uma vez por semana. Mas o que diz a ciência? Por isso que a gente tem que estar por trás. A ciência diz que não se tem muita diferença tu fazer mais ou menos. Não se tem. Um dos exemplos foi nas próteses, o Matheus trabalhou no hospital, né? Nas próteses de quadril no Canadá. Era feito, né, eram feitas sessões diárias para os indivíduos que faziam prótese de quadril, até que um dia o hospital disse assim, estamos gastando demais. Vamos ter que diminuir custo. Qual foi a primeira área que eles avaliaram? Fisioterapia. E eles começaram a diminuir por setores, fazia 6 sessões por semana, outros setores 3 sessões e outros setores apenas 2 sessões. E eles avaliavam o padrão de alta do indivíduo e não mudava. Ou seja, o indivíduo que tratava mais não saía antes do hospital. Não saía. Ah, mas quer dizer que tu não está valorizando a própria classe? Claro que eu tô. Mas é melhor, então, tu fazer 2 sessões dizendo isso vai te ajudar, não precisa mais do que isso, do que tu ficar fazendo 6 sessões sem necessidade. Mais ou menos seria isso. Isso é muito legal te ouvir, porque o Diego já sabe, né? E assim, como é que eu posso dizer? Quando a gente está no dia a dia lidando, é tão bom conversar com outros profissionais, porque a gente fala muito isso aqui dentro da BPRO, né, mestre? A gente usa uma frase, mas às vezes eu falo para os pacientes, olha, às vezes quanto menos fisioterapia, melhor. A gente vai fazer o que realmente precisa fazer contigo. E daí, até para os profissionais que estão vindo, que são novos, que a gente tem o medo de dar alta, mas se eu der alta, é porque funciona da seguinte forma. Aqui na BPRO a gente trabalha 1 para 1, né? É um paciente por vez, a gente não atende convênio. Ou seja, se eu não atendo, eu não ganho. Essa é a matemática, tá? Então, assim, às vezes o cara fala, vou fazer 10 sessões, eu ganho 10 sessões, se eu fizer 2, eu vou ganhar só 2, tá? Mas eu costumo dizer isso nos cursos, e agora a gente tá com outros profissionais que estão se formando e estão vindo trabalhar com a gente. Eu falo, cara,
Quando tu é honesto com o teu paciente, daqui a pouco tu consegue, dentro do teu tratamento, reduzir o número de sessões e fazer só realmente o que tu precisa e dar o encaminhamento para esse cara continuar se movimentando, esse cara ele vai ganhar em ti uma confiança muito grande. Quando ele precisar, tu vai se tornar o profissional de referência dele. Ele sabe que ele pode voltar no Rodrigo, que ele pode voltar no Matheus, na Manuela, que ele vai ser realmente atendido, porque a gente ainda recebe muito aquela questão, 10 sessões, porque a gente sabe que 10 é o que o convênio libera, aquela questão toda. Mas o quanto isso é legal da gente poder ouvir e entender, realmente tu falou, porque a literatura às vezes me coloca que se o cara fizer, se ele for um paciente comprometido e ele fizer comigo ou sem a minha presença, o desfecho vai ser o mesmo. E eu explico muito isso pro paciente, né? A transferência da importância dele entender o tratamento e o quanto que o tratamento depende dele. E o profissional da fisioterapia, muitas vezes a gente vai estar ali como um maestro conduzindo o processo, conseguindo diminuir o número de sessões, sendo efetivo da mesma forma e dando um encaminhamento para esse cara continuar a vida dele, né? Com movimento, com exercício, com outra atividade. Então é muito legal porque isso vem ao encontro do que a gente faz aqui e realmente é baseado nisso. E isso eu acho que também é a nova fisioterapia, né? Voltando àquele termo lá, aquela questão mais old school, isso também é a nova fisioterapia. A gente entender que nem sempre o cara precisa segurar, fazer um determinado número lá de sessões, só que é uma questão que a gente também entra, acho que na educação do paciente, né? O paciente ainda chega pra gente, o médico pediu número X de sessões. Então a primeira coisa que eu falo, calma, vamos te avaliar e daí a gente vai entender a real necessidade e um prognóstico de quantas sessões a gente vai precisar. Então, isso eu acho que é muito importante e vem principalmente para essa galera que daqui a pouco está se formando aí, que está sedenta pelo mercado, que tem que pagar os boletos no final do mês. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana da gente entender e ouvir outros profissionais pensando da mesma forma.